agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que sempre acontece às quartas-feiras, às 20 horas. E este é o momento que eu costumo sempre dizer que é o nosso momento. É o momento em que nós nos elevamos a Jesus e trazemos Jesus, convidamos a toda a equipe espiritual, a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, a Nossa Mãezinha Santíssima, para adentrarem o nosso lar interior, o nosso lar físico. E a presença de Jesus nos traz muito fortalecimento, muita luz, muita esperança nos nossos dias. Então vamos aproveitar esse momento, o momento em que nós lemos e refletimos os seus ensinamentos no seu Evangelho. Então seja muito bem-vindo, Jesus, ao nosso lar. E sejam muito bem-vindos a todos que estão nos acompanhando, que possamos fazer um Evangelho abençoado, iluminado, cheio de fé e esperança. Eu sou a Mara e vou conduzir o Evangelho desta noite, acompanhada aqui dos meus amigos, o Daniel e a Márcia. Olá. Juntos nós vamos ler um trecho do Evangelho, como sempre, e refletir, fazer as nossas reflexões sobre esse texto. Hoje o tema do Evangelho, ele é o capítulo 17, o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, item 17, a indulgência. Então, para você já ir procurando aí no seu Evangelho, ou a você que deseja nos acompanhar pelo YouTube, abaixo do vídeo tem a transcrição do texto, tá? E durante o nosso Evangelho aparecerá o nosso site, o nosso WhatsApp, para que você possa sempre visitar, acompanhar, ouvir a rádio, assistir a TV, acompanhar todos os nossos programas. E hoje nós temos uma novidade. Nós gostaríamos de anunciar que a partir de hoje nós teremos o caderno de anotações de intenções. Então, a você que deseja enviar o seu nome ou o nome de algum ente querido para que a gente possa colocar nesse caderno, no momento das nossas vibrações prece final, nós vamos vibrar por esses nomes. Mas é importante que você também acompanhe o Evangelho, para que você, daí da sua casa, daí de onde você estiver, possa vibrar junto conosco, certo? Então, se você desejar enviar o seu nome, ou o nome de alguém, mande por WhatsApp. O nosso WhatsApp está aí na tela, tá certo? Vai estar aqui na nossa mesa, em todos os Evangelhos, certo? Então, vamos iniciar o Evangelho da noite, e eu vou pedir à Márcia que faça a prece inicial. Com certeza. Bom, então assim, nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento, e nessa elevação vamos nos ligar à legião do Evangelho, a Jesus Cristo, a Maria, a toda espiritualidade. Em primeiro lugar, agradecendo imensamente por mais essa oportunidade e pedindo para que Cristo, que está sempre conosco, nos ilumine e nos abençoe em mais esse estudo, que através dele nós possamos aprender um pouquinho mais e nos melhorar um pouquinho mais. Que durante esse Evangelho, todas as pessoas que estão ligadas conosco fisicamente ou em pensamento, recebam a luz da espiritualidade. Que essa luz possa ser levada a todos os lares, a todos os hospitais, a todos os cantos, a todos os lugares em que haja uma necessidade de amor, de luz e de fé. Pedimos para que a legião do Evangelho nos abençoe imensamente com os nossos pensamentos e com as nossas palavras. Infinito e eterno Espírito do bem, dá-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos à leitura.
Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, a indulgência. José, espírito protetor, Bordeaux, 1863. Item 17. Sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas asas brancas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Que solicitais ao Senhor quando lhe pedis perdão? Somente o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento de que nada vos deixa, pois se Deus se contentasse de esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser pelo bem que não fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes numa nova senda, numa senda de submissão e de amor, na qual podereis juntar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai celeste, que faça por vós. Substitui a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Regai-a como ele mesmo fez, por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega, sem cessar, depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente o vosso Calvário. No seu cume está a glorificação. Quando a gente fala em indulgência, em perdão das ofensas, a gente pensa assim, nossa, eu tenho que perdoar tudo, eu tenho que aceitar tudo, como se nós tivéssemos que ser mártires e viver aceitando, aprovando, ou sendo bobo, como muitos dizem. Mas a indulgência não é isso. A indulgência é o seguinte, as pessoas fazem coisas más para nós, e nós fazemos coisas más para as pessoas. O que adianta a gente julgar? Não adianta nada, porque o julgamento ele vai ser feito ou pela lei dos homens, né, em alguns casos, mas para todos os casos pela lei divina. A justiça de Deus vê a tudo, vê aos nossos atos e vê aos atos dos nossos próximos ou dos outros, as outras pessoas, dos nossos irmãos. De que adianta a gente ficar julgando se a gente sabe que aquele mal que foi feito, que pode ser qualquer mal, tá? Pode ser um mal material, pode ser uma calúnia, uma maledicência para com o nosso nome, enfim, são vários atos que nos ferem, e ferem o quê? O nosso orgulho, né? Mas de que adianta a gente julgar? O nosso julgamento não vai, ou o nosso não perdão não vai apagar o mal, ou
aumentar o mal ou prejudicar a outra pessoa. Isso é importante, prejudicar a outra pessoa, a quem a gente achou que nos fez o mal. É aí que a gente tem que pensar. Não é que a gente está aceitando, mas a gente está deixando de entrar nessa vibração de julgamento, de intolerância, de raiva. A gente está deixando de exacerbar, acentuar o nosso orgulho. E o orgulho o que é? É uma virtude? Não, o orgulho é um vício, é um defeito que a gente tem que corrigir. Porque tudo que o orgulho está inserido demanda uma parte egoística, uma parte de somos superiores ao outro, por isso que nós julgamos ao outro. Não vale a pena a gente ficar nessa vibração de julgamento. Então, quando a gente pode deixar de julgar, seja assim, num momento em que a gente está vendo uma notícia na televisão e a gente começa a julgar aquela pessoa, isso é normal, é comum para todos nós. Julgar aquele ato, aquela pessoa que cometeu aquele mal, que a gente possa parar e abrandar esse sentimento, porque isso só vai fazer mal para nós mesmos. Vamos sair dessa vibração. E vamos, como diz aqui o texto em uma parte, alguma parte do texto está falando, vamos ser severos para com os nossos atos, que é isso que importa. A gente vai responder pelos nossos atos, não pelos atos dos outros. Então, cada um vai responder pelo seu ato. E, sendo severo com os nossos atos, se a gente perceber com muita tolerância para conosco e muito julgamento, mas com amor para conosco, que a gente possa perceber algum mal, algum defeito, algum vício, e que a gente possa reparar. Que, como fala o texto também, não adianta a gente só pedir perdão pelo mal e não adianta a gente perdoar também o mal de outro. Existe a reparação. Deus não vai só nos perdoar, Ele vai nos dar a chance do reparo para que a gente possa aprender. E assim é para com todo mundo, certo? Então, para que a gente possa rezar a oração que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, e dizer: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos ofensores, que a gente possa realmente estar falando algo que a gente está tentando cumprir. É isso que eu tenho a dizer sobre a indulgência. Agora eu vou passar a palavra para os meus amigos para escutar o que eles acham sobre a indulgência, o que eles pensam. Eu acho que é uma das lições que mais reflete aquilo que a gente tanto, não que a gente tanto fala, mas que todo aquele que se propõe a estudar o Evangelho, a doutrina espírita, se depara: tolerar o eu alheio. Né? Porque quando é conosco, o que acontece? Eu tenho as minhas justificativas, mas quando é para o outro, então eu quero a condenação. Quando foi o outro que fez, não, mas ele faz porque ele, como a Mara estava falando, é o julgamento. Não, é porque ele é delinquente, porque eu tenho um rol para condenar. Sim. Mas eu não quero saber se ele tem justificativa ou não. Quando sou eu que cometo, aí eu venho com o meu rol de justificativas porque eu não quero ser condenado. Então é uma hipocrisia que Jesus tanto falava, uma incongruência, né, e que a gente comete a todo momento. Por quê? O erro que ele cometeu, talvez eu faça pior. A gente anda com a mochilinha, né, eu aprendi assim também, a gente anda com uma mochilinha com as nossas qualidades, mas os nossos defeitos a gente põe ela aqui atrás. Então, se andássemos em fila, eu só viria os seus defeitos, assim como quem viria atrás de mim só viria os meus defeitos. E assim, então, assim, cuidado. Porque nós somos, na verdade, um equilíbrio entre... Todos têm virtudes, mas todos também têm defeitos. E nós temos o quê? Para depurar isso e colocar da melhor forma possível. Então, quando eu condeno o outro, é que nem Chico Xavier dizia: por que nós exigimos dos outros aquilo que nós não fazemos? Né? Por que nós nos intitulamos como melhores, quando, na verdade, nós, às vezes, fazemos pior do que o outro está fazendo? Né? No item 16 aqui, ele fala... Né? Anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. O que é anátema? Condena. Calma. E se você cometeu falta mais grave? Então, né? Quer um exemplo clássico, que fica fácil a gente ver isso? Pega lá a mulher adúltera do Evangelho também, passagem.
Jesus, que tinha a capacidade moral para dar uma lição naquela mulher, e todos com pedras na mão, como quem diz, está condenada. Não vamos nem ouvir. O que ele fez para ela? Voltou a pergunta da condenação para aqueles que estavam querendo condená-la, para quem estava com a pedra. Quem daqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ainda aquele que quisesse ir adiante ia cometer um novo problema. Um dos maiores ensinamentos do Evangelho é esse, nessa passagem. Clássico, é o que eu falo. Fica evidente. Então, o que ele fez? Na hora de condenar, ele falou: alguém querem condenar? Perfeitamente. Quem de vocês não tem pecado? Pode atirar pedra nela. A reflexão veio imediata. Fizeram, joga a pedra e cai fora. Por quê? Amanhã sou eu aí. Amanhã sou eu aí. Então, melhor parar. Né? E o que ele falou para ela, que nem a Mara falou no início? Podia passar a lição de moral, como eu falei. Podia, como se diz, né, entre aspas, podia passar um sabão nela. Fez isso? O que ele falou? Vá, não peques mais. Reflita, né? Entendeu? Então tá aqui, ó, é o que a gente está lendo aqui. Você quer só o esquecimento das suas ofensas? Não. Você quer o perdão. Então, corrija, como ela falou. Corrija daqui para frente. Não faça mais. Senão não adianta. Você pede perdão hoje, amanhã você comete. Você pede perdão hoje, amanhã você comete de novo. Até quando? Então, eu acho que é uma lição, não que as outras isso seja, mas a reflexão fica muito evidente. Porque quando você pega o que a gente leu aqui hoje, coloca o exemplo da mulher adúltera aqui, encaixa. Né? No dia a dia nosso, todos nós somos pedestres, mas quando eu estou no volante, nossa, não é verdade? Sou poderoso. Cuidado, você vai atravessar a rua uma hora. E aí? É complicado. Pegando o seu gancho da Mara, o que eu costumo pensar é assim, que nem você disse, eu sempre mereço, porque eu me julgo, então eu mereço a absolvição. Mas eu acho que é porque o julgamento e a condenação vai muito da razão e do sentimento. Quando a gente normalmente se julga, vamos dizer assim, vou explicar, eu cometi isso por causa disso, porque a gente claramente, além do ato, a gente coloca toda a parte de sentimento que existia ali dentro. E esses sentimentos justificam as ações. Quando a gente julga, a gente não vê o sentimento do outro. A gente vê única e exclusivamente a ação, a atitude. E aí a gente julga por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente visualizou naquilo. E esse julgamento a gente peca, porque na realidade a gente nunca conhece exatamente o todo do outro. A gente conhece uma parte pequena, a atitude, o ato que foi feito. Mas é muito difícil a gente raciocinar o que levou aquela pessoa no todo a fazer isso. Por isso que o condenar é muito complicado, né? Porque você está avaliando ali um pedacinho pequenininho. E eu já li em alguns livros da espiritualidade que o julgamento de Deus e da espiritualidade vai bem nisso, porque eles conseguem ver o ato e o sentimento. E muitas vezes o sentimento de um que se diz inocente foi um sentimento muito pequeno comparado com o sentimento daquele que foi condenado, né? Sim. Essa parte é muito difícil. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E com a gente também, né? Porque muitas vezes a gente justifica, não, é que nem você disse, a gente justifica muito. Não, eu fiz isso por causa disso. Nos isentar. Isso, exatamente. Nos isentar. Ou seja, eu fiz errado, mas eu tenho as minhas justificativas. Isso. É uma justificativa, é uma linha enorme. É nada, né? E muitas vezes, que nem você falou, já cometi isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quer dizer, estou me justificando, mas não estou me melhorando, né? Então não adianta condenar, sendo que eu estou sendo o principal culpado ali, não só daquela situação, mas em muitas outras. Então isso é muito difícil, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz e principalmente com o que a gente sofre, né? Acho que aí também faz sentido a fé raciocinada. Sim. É você colocar a sua fé com raciocínio. Né? É um óbvio, né? Está escrito, fé raciocinada. Mas aqui também se aplica. Você vai condenar o outro? Presta atenção. Isso. Dá uma olhadinha. Então, pensa direito. E aí entra aquele preceito de Jesus, né? Não faça para os outros o que você não gostaria que te fizesse. Então, e se fosse eu no lugar dele? É melhor eu ficar quieto.
O silêncio, a água da paciência na boca faz um grande efeito nessas horas. Exatamente. Então, é muito complicado, mas no dia a dia eu acho que é bem isso. Então, cuidado com o que a gente julga, porque a gente vê só um pedacinho, né? E condenar, então, pior ainda, né? Sim. Muito difícil. Mas estamos aí numa grande reflexão. Como eu disse, o Evangelho a gente lê e reflete, né? Sobre passagens de Jesus e de espíritos superiores explicando essas passagens também, para que a gente possa refletir mais um pouco. Então faça a sua reflexão aí na sua casa também, tá? Vamos agora então para as nossas vibrações, a nossa prece final. Daniel vai fazer. Mantendo nossas vibrações, os nossos pensamentos no mais alto pensamento, ao lado de Jesus, ao lado de Deus Pai, de Mãe Maria que nos conforta e consola, nesse momento de oportunidade da nossa reflexão, da nossa introspecção, através do que lemos, do que compreendemos e que absorvemos da melhor maneira possível, conforme a nossa capacidade intelectual de digerir todas essas informações que nos foram passadas hoje, através da nossa conversa, da leitura. Agradecemos pelo dia que tivemos, agradecemos por essa reunião, sabendo da presença do Cristo aqui entre nós, entre os nossos amigos que nos ouvem, que compartilham desse momento com o mesmo propósito conosco. Agradecemos sempre. E levando adiante essa indulgência, que tenhamos essa capacidade de refletir mais. Na verdade, a capacidade de refletir nós já temos. O que nos falta é controlar os nossos impulsos, esses ímpetos que nos faz agir e apontar o erro alheio, como aqui dissemos, muitas das vezes eu cometo coisas piores. Então, como Jesus também nos ensinou, assim como eu julgardes, eu serei julgado, que eu esteja sempre atento a esse preceito, a essa parábola de Jesus, para que eu coloque no meu dia a dia e que eu não só procure a perfeição, mas antes de procurar a perfeição eu comece a errar menos e seja através da indulgência, relevando o erro alheio, relevando a falta alheia, para que as minhas também sejam relevadas, para que as minhas também sejam perdoadas. Assim como as preces que nós fazemos diariamente, suplicando a Deus diante da sua misericórdia, o perdão, a indulgência com as nossas faltas, e que sempre nos é misericordioso, mas que então busquemos esse caminho da perfeição quando nós passamos a errar menos. E a indulgência é um caminho deles. É um caminho de aprendizado, é um caminho de exercício diário para que se torne um hábito. E assim, vejamos sempre o lado bom das coisas. Que muitas das vezes certa pessoa me fez alguma maldade ou agiu de uma maneira rude, que eu veja também um lado bom. Talvez tenha tido um problema grandioso na casa dele, na família, por alguma questão não estava bem, mas aquele na essência dele. Assim como muitas das vezes eu também me encontro estressado, irritado, com tantas coisas do mundo, e naquele primeiro que cruza o meu caminho, que é o próximo, como Jesus me ensinou a amar o próximo, eu faço dele meu para-raio e descarrego toda a minha energia negativa, quando ele na verdade não tem culpa de nada. Então, aquilo que o outro faz, muitas das vezes eu também cometo e pode ser muito pior o que eu venho fazendo. E é diante dessa reflexão, da qual nós agradecemos nesse momento, por essa lucidez que nos é concedida, por essa paz que nos envolve e que nos ensina a indulgência através do amor de Jesus, o amor de Deus Pai e da bondade de Mãe Maria. E através dessa bondade, nós suplicamos a Deus Todo-Poderoso, a Jesus Misericordioso, a Mãe Maria, a espiritualidade amiga, que olhe para cada nome aqui constante nesse caderno de intenções e que a vontade divina seja feita para cada um deles conforme o merecimento, conforme a generosidade, conforme a indulgência, conforme a misericórdia divina se aplique a cada um deles. É a nossa prece de hoje. E mais uma vez agradecidos por tanta bondade, por tanta misericórdia, por tanta indulgência para conosco. Que Deus nos ilumine,
que Jesus os ampare e que Mãe Maria nos conforte sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos finalizando mais um Evangelho. Que essa luz que estamos sentindo agora permaneça em nossas vidas durante toda a semana, todos os dias, todas as noites. Esperamos encontrar com todos aqui novamente na próxima quarta-feira em mais um Evangelho no Lar. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo e até a próxima. Tchau. Até mais. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.